Oi, gente. Então, estamos aqui no 4º Congresso Artes Manuais na Academia e eu tenho o prazer de estar acompanhando essa apresentação. Eu sou Luciana Aguilar, sou docente da pós-graduação Artes Manuais para Terapias. Eu estou como tutora dentro da escola, de uma escola particular, sou escritora, sou mãe do Guilherme, que agora com 12 anos está crescendo como um foguete. E é com muita alegria que a gente vai, então, conversar, fazer uma roda de conversa, um relato de experiência, pano de fundo, turbante, um pano de cabeça. A pesquisadora é a Glória Maria Silva dos Santos Correia. A Glória é pedagoga e tecelã, artista têxtil, curadora no Museu de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro, diretora criativa do Ateliê Saíras, pesquisa tecelagem terapêutica, é especialista em relações étnico-raciais e artes manuais para terapias, conduz o projeto Pano de Fundo, Turbante, um pano de cabeça, é integrante do coletivo de tecelões e artistas têxteis, colaboradora do Núcleo de Extensão Comunitária da FAETERJ Petrópolis. E para acompanhar a nossa conversa, Cláudia Cacau, ela é terapeuta apômetra, pós-graduada em Artes Manuais para Terapias, pesquisadora dos saberes ancestrais, não institucionalizados e do universo terapêutico dos traumas. Cláudia Cacau é uma sagitariana de mergulhos profundos, apaixonada pelo estudo e grande observadora dos símbolos e das sincronicidades. Trabalha afinando a sintonia entre a intuição e o corpo em seu trabalho. Nós estamos aqui as três reunidas para conversar, então, sobre a pesquisa da Glória Correia. Glória, passo a palavra para você. Primeiramente, quero agradecer a você, Luciana, que me acompanhou durante toda a trajetória do curso, em que a gente teve a oportunidade de experimentar, de vivenciar política de narratividade. Por isso te escolhi para me acompanhar pela vida, entre todas as outras professoras e colaboradoras dessa pós-graduação. Agradecer a Nina Veiga por mais uma vez essa oportunidade, e a você, Cacau, querida sagitariana, eu, Ariana, com 7 planetas em fogo, só poderia ser você a me tranquilizar, imagina, nesse momento. Então, com muito orgulho, com muito prazer assim, de estar aqui contribuindo com essa experiência e com essa pesquisa que continua em andamento. Cacau, e você? Te agradeço muito, Glória, por esse convite lindo, né? É um trabalho que eu acompanhei durante a pós, vi a potência que ele veio a despertar, né, durante as nossas conversas, e é uma honra estar aqui, poder conversar um pouquinho mais profundamente sobre ele, porque o teu trabalho é muito incrível. E eu estava falando aqui, é um flashback aqui da nossa pós, né? A gente está juntas aqui novamente. Então, muito bom. Do nosso cafezinho. Do nosso cafezinho. Eu acho que a ideia é essa mesmo, a gente conversar, né? Glória, eu vou pedir para você, claro, falar um pouco do seu processo e a gente manter essa conversa mais estilo cafezinho, como já fizemos em outro congresso. Cafezinho. Em homenagem mesmo ao nosso grupo, né, da pós-graduação em Artes Manuais para Terapias, que é uma conquista e que a gente continua juntas, entrelaçadas. Então, o pano de fundo, que é o tema da pesquisa, o título principal, pano de fundo, turbante, um pano de cabeça, eu já começo por aí apresentando o que me inspirou para ter esse título como
o fio condutor da pesquisa, né? Ou para intitular a pesquisa, porque ela já existia. Todas as experiências, é, antes e após, e eu tenho o meu dever, o meu viver, né? Enquanto mulher, pedagoga, professora, mãe, avó, tecelã, tudo isso está imbricado. Então, esse é o pano de fundo do lugar das experiências, né? E das experiências com um recorte dessa mulher que usa um turbante a partir de um momento. E após a experiência da pós em artes manuais para terapias, eu, desde o início, eu olho para esse lugar da tecelagem, porque o pano que cobre a cabeça, o uri é cabeça em Urubá, ele é tecido. E, em especial, eu trago no texto Turbante Amarelo, é esse que eu estou carregando, que está adornando a minha cabeça, ele é muito especial porque foi a minha primeira experiência com um tear, foi dentro de um espaço simbólico, o Ilê Opô Afonjá, em Salvador, que guarda e traz para todos nós, no mundo contemporâneo, a tradição da tecelagem africana. Isso foi em 2010. Então, logo após eu concluir as Relações Étnico-Raciais, o curso, eu fui a Salvador e entrei em contato pela primeira vez com a tecelagem. Após tudo isso, né, transitar por diversos territórios, eu sou iniciada em matriz africana desde 1987. Eu uso um pano na cabeça. Em 2010, a pós-graduação em Relações Raciais, que foi um chamado por meio da Lei 10.639, para professores da rede pública compreender o que é tudo isso, para poder deflagrar esse processo, né, de combater racismo, naquele momento não era nem combater racismo, era se alimentar de argumentos para começar a construir essa trajetória que hoje nós estamos experimentando no mundo atual. Através do pedagógico, da educação, né? Nós estamos num congresso para a educação, através da educação, construir ferramentas para que os lugares, desde a sala de aula para fora da sala de aula, isso possa ocorrer. Então, eu olho para esse lugar da mulher que carrega o turbante, que sofre preconceito, que sofre discriminação dentro do espaço escolar. Olho por esse lugar da mulher que é de matriz africana, iniciada, que transita pela rua e que é apontada dentro do espaço de poder, dentro da Secretaria de Educação, dentro de uma CRE, dentro da própria escola e dentro do lugar onde vive. Então, o artigo, a minha pesquisa, ela vai para esse lugar de reflexão a partir da própria experiência, como La Roça nos mostra e nos alimenta. Inclusive, vou te interromper, porque na hora que eu estava me preparando para entrar, eu lembrei de um trecho que o La Rosa, no texto Notas sobre a Experiência, diz, né? O texto diz assim, queria compartilhar com vocês, porque eu fiquei pensando muito no que você traz no seu trabalho, que é justamente esse quintal, essa experiência junto a outras pessoas, né? E aí você vai descrevendo no seu trabalho como isso acontece, como isso se dá. Mas eu queria só ler rapidinho, o texto do Jorge La Rosa diz assim: por favor. A experiência é algo que nos acontece e que às vezes treme ou vibra, algo que nos faz pensar, algo que nos faz sofrer ou gozar, algo que luta pela expressão e que às vezes, algumas vezes, quando cai em mãos de alguém capaz de dar forma a esse tremor, então, somente então, se converte em canto. Então,
quando eu vou lendo o seu trabalho, eu fico pensando nesse canto, né? Em todas essas... Você traz muitas memórias, né? Você traz o quintal, você traz as suas oficinas, você contextualiza como você faz isso na oficina, mas como se fosse esse canto da experiência, né? Não sei, fiquei viajando nesse lugar. E trazendo essa contribuição, quero dizer que eu mergulhei na política de narratividade e na autora que está diante da gente, né, que é a Luciana Aguilar, e que me apresentou La Roça. Né? Após tem toda essa construção de referências que eu não conhecia, eu tinha outras, e que me aproximou, e que eu disse, é sobre isso que eu quero falar, é sobre essa experiência, é sobre esse lugar, esse é o meu lugar de fala. E o quintal a que me refiro no texto é o quintal de minha casa, porque o locus da pesquisa é a casa. Nós iniciamos todo o nosso trabalho dentro da pós, em Artes Manuais para Terapia, dentro da nossa casa, isoladas no momento de pandemia. Então, eu pude refletir muito sobre muitas questões dentro de casa, a partir da casa, como tantas outras. E esse quintal a que me refiro, ele tem nome, ele tem um território, ele tem um lugar, ele está lá, simbolicamente ainda com as marcas desse momento em que a mulher de terreiro transitou e que estendeu, e que lavou, passou, engomou as anáguas, o turbante e mais algumas coisas. Pode falar, que eu já estou na emoção. Eu achei linda a referência que a Luciana trouxe aqui, porque no momento em que eu ouvi a citação, no final eu ouvi encanto. E eu acho que essa referência específica, inclusive a matriz africana, me vem muito na magia, né? Que é algo que é muito presente, né? E sempre que a Glória trouxe a questão do turbante, eu sentia que essa era justamente a proteção da magia, né? O Ori, ele precisa estar protegido, porque a magia pessoal que trabalha a partir do corpo, né? A partir do corpo território, precisa estar protegido. Né? Então, eu achei bem sincrônico isso no jogo de palavras dele, para mim ficar o encanto, né? E a música, sim, né? O canto também está muito presente nessa encantaria, né? Nessa magia. Sim. E a Glória, no olhar texto, não deixa... Desculpa. Pode falar, por favor, desculpa. No texto, a Glória não deixa de contextualizar, né? E aí agora eu vou trazer um trechinho do texto dela. Em cada oficina, a dinâmica estabelecida traz a contextualização sobre a história da dor no têxtil, seus usos e costumes, a partir de diferentes amarrações sobre o corpo, e que distingue povos nas diferentes culturas fora e dentro do continente africano. Eu vou fazer um comentário sobre esse trecho, e em seguida a gente vai pedir para ser colocado o primeiro vídeo, que resume a introdução e o corpo da pesquisa na voz e na contribuição e depoimento de Paulo Davi. As oficinas, elas começam como o primeiro chamado foi logo em seguida da formação, eu começo uma parceria com uma outra colega, que é a Fernanda Santos, hoje mestre em Educação em Relações Étnico-Raciais, avó de minha neta, né? Nós éramos parceiras de pesquisa, e começamos um projeto dentro do SESC de São Gonçalo, cidade periférica, enorme, e aí eu sou chamada, um convite por telefone para... Você faria uma oficina de turbante? Eu nunca pensei na minha vida em fazer oficina de turbante. Eu usava turbante, mas fazer a oficina, nem pensar. Porque já existia todo um movimento de mulheres pretas que estavam, assim, eclodindo para o uso do turbante como um símbolo de afirmação da identidade da mulher negra no eixo Rio-Salvador. Então, eu não me achava
nesse lugar, até porque eu tenho pouquíssima melanina, né? Após eu fazer a autodeclaração, eu sou neta de um homem negro, mas o tom da pele, eu sou excluída tanto de um grupo quanto de outro num dado momento, num determinado lugar, mesmo sendo de matriz africana. E dentro do espaço terreiro também ocorre isso. Então, esse lugar da experiência do uso do torso na rua, na escola, em qualquer lugar, eu sofri o que outros sofrem. A intolerância religiosa, o racismo estrutural, a intolerância religiosa por conta do racismo, porque é algo que vem da população afrodescendente ou da população escravizada. Então, quando eu fui convidada para essa primeira oficina, em 2015, no Sesc São Gonçalo, eu atendi 50 participantes. Eu amarrei 50 turbantes, quando no terreiro eu tinha uma EQUED para amarrar o meu turbante. Então, foi a partir desse lugar de meter a mão e fazer que eu fui me reconstituindo e ressignificando a minha prática, e por isso estou aqui. Então, é uma contribuição imensa, primeiramente, para mim, né? E as oficinas, eu tenho a possibilidade, naquele momento, eu olhava para um lugar, não para a terapêutica. A terapêutica, esse olhar para a terapêutica, vem a partir da pós em artes manuais para a terapia. Eu vou pedir para ser colocado o vídeo do Paulo Davi, até para dar uma respirada, né? O turbante. O pano de cabeça numa terapêutica do fazer manual. Movimento de beleza e cuidados, proteção e resistência. No quintal de Outoras, os pedaços de pano sacralizado pelo terreiro marcam o lugar do pano ancestral afro-brasileiro, justificando o destaque especial que é dado num turbante, um pano de cabeça, enquanto dispositivo terapêutico. Aos meus olhos, terapêutico e poético. Provocada pelo pensamento e literatura de Conceição Evaristo, Glória Corrêa se apropria e traz para a cena do aqui e agora a palavra escrevivência, definida como a escrita que nasce do cotidiano, das lembranças, das histórias vividas e contadas em roda, da experiência de vida da própria autora e seu povo, os afrodescendentes no Brasil. É nessa perspectiva que a pesquisadora apropria-se da palavra escrevivência, cartografa suas vivências ao dinamizar a oficina de turbante, visando promover a desconstrução dos estereótipos e combate ao racismo. Maravilha, Dani. Algum comentário? Só para eu respirar. Ficou emocionada, né, Glória? Emocionante. Muito, muito. Toda vez que eu releio o texto, toca muito profundamente. Eu acho que é isso. Esse é o sentir, né, do fazer e do querer, que nos norteou durante toda a pós. É essa sensação da experiência vivida, de fato, né? Eu não posso falar de racismo sem ter sido afetada por ele. E é muito complexo se colocar no lugar do outro. Só quem vive a experiência pode dimensionar o quanto é afetado. Então, o tema é a terapêutica do pano de cabeça. Então, como a Cacau trouxe antes, né, quando a gente inicia a nossa conversa, eu olho para essa terapêutica a partir da ancestralidade. Eu não, antes de usar o torso, eu já via minha tia, minha avó com um pano na cabeça, a minha mãe colocava um pano branco com rodelas de batata para curar a dor de cabeça,
o período menstrual no início. Então, é para esse lugar que a gente olha o pano enquanto terapêutica. A gente olha para os espaços médicos, o médico cobre a cabeça, usa máscara, todo lugar em que esse pano, essa cobertura, remete para o lugar de proteção. Então, a pesquisa começa a transitar. Antes, eu olhava para um determinado lugar, que é o do simbólico, do sacralizado, do pano que protege dentro do terreiro e que o sujeito sai e vai para o mundo e que precisa continuar com essa proteção, preferencialmente branco, porque o pano branco é de fio de algodão e remete a todo um ritual de cura dentro do espaço sacralizado que é o terreiro, nos momentos de iniciação. Então, existe um processo de cuidado, vou usar essa expressão, de cuidado ritualístico, que é o obori, que é cuidar da cabeça. Então, após todo o ritual, o iniciante é coberto com um pano branco. Então, a cobertura total do orixá Oxalá. E é exatamente essa cor, ao sair de dentro do terreiro e ir para as ruas, que nós somos alvos de discriminação e preconceito. A cor branca e a forma de amarrar, porque se eu pego um lenço branco qualquer e amarro, como nos anos 70, sem problema nenhum. Então, o momento em que eu me dou conta disso é quando eu fui iniciada. Porém, tivemos que enfrentar e nos conectar, essa é a palavra, com outros, né? Com essa alteridade. A experiência do outro me afeta e a minha afeta o outro. Então, as oficinas é bem posterior a esse meu momento de iniciada e que transito por diversos espaços e sou apontada. Eu, no artigo, eu não coloquei esse exemplo, porque eu estava muito preocupada em não colocar na primeira pessoa, mas aqui, como um relato de experiência, eu posso colocar para ilustrar. Quando a primeira vez que eu adentrei uma escola, retornando de uma obrigação, de um período dentro do terreiro, uma colega vira para mim com os olhos lacrimejando, parece que eu estou vendo hoje. Glória, agora você vai vender pipoca na rua. Entre milhões de outras experiências que dariam um outro artigo, só dessas experiências de constrangimento, e de tantas coisas, tá? Então, quando eu sou chamada para fazer a oficina de turbante, foi porque eu já era especialista em relações étnico-raciais, estava munida de argumentos para um olhar de uma legislação que era de 2003, munida, instrumentalizada, né? E pioneira. A minha turma foi pioneira dentro do Rio de Janeiro para adentrar as escolas e começar todo esse trabalho, né, de educação antirracista. E eu tinha feito moda, já tinha feito moda. Então, eu coloco tudo isso numa bagagem, vou para a máquina de costura, eu mesmo vou para a rua, compro tecido, vou para a máquina de costura, faço a bainha, meti a mão e fiz. Peguei ônibus, trem e fui parar de Realengo até São Gonçalo, que eu atravesso o município, Ponte Rio-Niterói, para chegar às 7h da manhã para a primeira oficina. E conversei com 50 jovens. Que argumentos que se usa nesse momento? Era o da terapêutica? Inconscientemente, eu naquele momento, era uma ferramenta pedagógica, porque a pedagoga que estava indo
sendo convidada, especialista em relações étnico-raciais, para desenvolver uma oficina de turbante. Mas eu não era a turbanteira daquele momento, das meninas pretas que faziam as amarrações. Então, muitas das vezes eu começava a oficina dizendo: olha, amarrar turbante a gente aprende no YouTube, mas o que eu vou trazer aqui é uma outra questão. Então, de acordo com o grupo, de acordo com o público, eu sentia, eles me olhavam com estranheza, primeiramente, porque essa era a experiência primeira, e durante o processo eu me apropriava da linguagem dos jovens ou da faixa etária e usava a minha experiência como estilista. Na verdade, eu pintava e bordava para atingir os objetivos daquele momento. E assim eu fui construindo esse processo. Algum comentário? Eu acho muito bonito, Glória, porque como não é o meu lugar de fala, eu não tenho lugar de fala dentro da experiência, né, do racismo, enfim, de vivenciar isso na pele, eu acho bonito que mesmo não tendo essa experiência e não podendo, claro, dimensionar o quanto isso foi curador ou, né, trouxe uma ressignificação para você, o quanto no texto, né, na tua descrição, na tua narrativa, transparece essa emoção que você está demonstrando, inclusive, para a gente agora aqui, né? Sempre. Mas transparece isso e você transborda. Na verdade, o que eu vejo no teu trabalho é claramente o transbordamento que chega em outras pessoas na mesma dimensão emocional, inclusive, né? Então, quando você traz a vivência e você coloca a escrevivência aqui no teu trabalho, né? É muito fácil se emocionar junto, mesmo não tendo, né, essa experiência assim dentro desse mesmo lugar de fala, porque você consegue transmitir no teu relato a forma com que as pessoas conseguiram se conectar por causa da tua cura, por causa da tua ressignificação Sim. de todo esse processo, né? Então, eu admiro muito essa escrita por conta disso, assim, dentro desse trabalho. E no trabalho mesmo, né, você traz alguns depoimentos, como: a partir de hoje não aliso mais meus cabelos. É muito forte isso, né? É muito forte. Sim. É concomitante, né? 2010 é um marco. 2003 a lei é implementada, mas até 2010 as coisas estavam sendo organizadas e veladas, de forma velada. Eu vivi uma experiência, eu ingressei na Secretaria de Educação em 2008. Eu recebi como tarefa uma pasta pequenina para promover um concurso sobre a questão racial na rede pública, em que o folheto ficava escondido dentro das CREs ou dentro das escolas e por aí fora. Toma, você vai resolver isso aqui. E eu abracei como se fosse o maior cargo dentro da estrutura da secretaria. Naquele ano foi publicado em DO o Prêmio Condedino de Educação. Hoje a secretaria tem um espaço voltado para as relações étnico-raciais. E a Secretaria de Relações Étnico-Raciais vai ser instituída a partir desse ano, da nova gestão no município do Rio de Janeiro. Então, é um trabalho pioneiro, não só meu, mas de tantos outros e tantas outras que até hoje precisam lutar todos os dias para ser respeitado nesse lugar de poder e que é retirado por conta da cor da pele ou das suas escolhas, seja elas quais forem. Então, o texto traz esse questionamento e aí eu me lembro do meu conflito, qual seria a pergunta, né, o recorte da pesquisa. É o que pode o fio? O que é? Aquilo me dava uma agonia, porque eu queria falar do turbante, queria falar da tecelagem. E, num determinado momento, eu mesma não percebia que
que a tecelagem já existia porque era têxtil, porque estava sendo tramada a narrativa a partir da experiência anterior e que estava ali presente, né? Então, foi num momento de desespero que eu viro para a orientadora que já não aguentava mais me, né? Eu tinha que fazer a entrega, cortar o urdume e entregar o texto. E por que não que pode um pano? Aí caiu a ficha, né? Caiu. Eu me senti leve, aliviada. É isso mesmo, esse pano pode tudo. E a contribuição do cafezinho, eu passo a olhar para o turbante enquanto dispositivo terapêutico a partir do cafezinho. Quero deixar isso registrado, Acho que a porque gente precisa contar o que é o cafezinho, né? o Quer contar? cafezinho. Fala um pouco, Cacau, o que era o cafezinho Sim. para gente? Em se tratando, né, de um ano em que a gente estava online, mais Vivendo das do nossas que na vidas. rua, né, circulando, porque foi necessário naquele momento, o cafezinho acabou sendo o nosso espaço de acolhimento. Então, a gente assistia os encontros ao vivo da pós para fazer a troca das aulas que a gente estava e das experiências que estávamos passando naquele momento. E assim que terminava aquela reunião, a gente abria uma nova reunião, né, que era o nosso cafezinho. As Daí pesquisadoras, né? as pesquisadoras, Era o corredor da escola. a gente Era o convidava corredor da escola. às vezes também tinha liberdade, só não tinha o tempo, às vezes, né, por estar emendando ali um horário no outro, às vezes não tinha um tempo, mas a gente reservava especialmente, né, como um espaço de ampliar essa troca, porque a gente entrou todo mundo perdido e foi se reconfigurando durante. Após a gente encontrou nesse lugar um lugar de acolhimento, conforto para a gente, dos termos, mesmo os termos, né, da própria pesquisa que a gente tinha dificuldade, e para se conhecer um pouco mais também, né? A gente estava ali, tinha gente em João Pessoa, tinha gente em Rio de Janeiro, tinha gente em Curitiba, São Paulo, Estados Unidos. Estados Unidos. Como é que a gente faria para congregar essa turma, porque era uma turma, né, da pós, como é que a gente faria para congregar essa turma que não poderia ser não poderia ser presencial? E era ao vivo, e vinha quem podia, também numa liberdade muito grande de a gente entender que todos tínhamos outros afazeres, Agendas, outros né? horários, né? Mas todo mundo se colocava muito disponível, então era uma liberdade que tinha muita doação também. E esse espaço onde foi trocado muito da nossa pesquisa, né? E que uma acolhia a outra. Será que é essa pesquisa mesmo que eu estou fazendo? Será que é sobre isso? Não sei se é sobre isso, deixa eu contar essa angústia, não sei se é sobre isso que eu quero falar, como que eu falo sobre isso, né? Isso tudo veio muito forte, né, nesse espaço. Construído, muito. Isso. E que existe ainda, o grupo de WhatsApp existe até hoje, a gente tem se reunido bem menos, porque ficou um pouco mais corrido, né, depois de sair do online e viver a vida offline também. Mas a gente tem tentado, né? Inclusive, a gente troca volta e meia ali no nosso grupo, ficou essa amizade mesmo. E aí não só as conversas, mas também atividades. Aí um certo dia me deu uma louca e eu convidei para uma exposição online sobre Nice da Silveira, lógico, né? E entramos no Centro Cultural, você participou, né, Luciana? Participei. E daí, dessas atividades, é que nem me lembro exatamente qual foi o start que deu, que eu fiz a oficina de turbante online, com elas presentes, eu conduzi quase que da mesma maneira, foi uma experiência única, que eu nunca tinha feito online, e percebi que eu afetei da mesma forma como se estivesse presencial, porque o grupo estava tão íntimo, tão que a tela não fazia diferença. E quando terminou a oficina, que eu fiquei refletindo, falei, é isso. Aí caiu minha ficha, o turbante enquanto dispositivo terapêutico. Então, a contribuição do grupo foi fundamental para que eu juntasse as tramas experimentais, que é onde a gente vai chegar, né, que é a anterior. Eu conheço a Alexandra Berti antes da pós, e a partir dessa rede é que eu conheço o canal Nina Veiga de Educação no primeiro congresso. Que aí eu comecei a olhar o que é isso. Aí me inscrevi, nem apertei o botão e me inscrevi. Pronto, por isso estamos aqui. Né?
estamos aqui. E os depoimentos dessa transbordavam maneira. No grupo de WhatsApp, né? Porque depois dessa vivência da Glória, choveram, assim, a conversa correu no grupo, né? Do quanto tinha sido realmente profundo o processo, né? E o quanto tinha sido importante, porque você traz, Glória, uma bagagem de experiência que consegue trazer para a gente uma realidade que às vezes a gente não viveu, mas que a gente passa a compreender, né? Qual é a dimensão dela, Sim. né? É. Como você está fazendo, inclusive, esse é o agora. Propósito. Uhum. Foi bem bonito. Glória, acho que tem mais um vídeo. Segundo... Tem o vídeo da Simone, Nina, por favor. Depois que ela falar, eu faço a referência. Bom dia, eu me chamo Simone. Eu conheço a Glória Correia, que eu chamo de Mãe Glória, desde um curso que nós fizemos por volta dos anos 2010, no Cefet, e acompanho ela há muito tempo. A gente não se perdeu. E esse trabalho de turbantes, ela faz com todo carinho, com todo cuidado, com todo respeito. E foi um trabalho que a gente rodou por muitos lugares. Eu lembro que eu acompanhei uma participação numa atividade sobre africanidade numa escola municipal ali na Mangueira, no Rio de Janeiro, numa outra nossa colega que é do grupo Renata, e nós fizemos oficina de turbantes, amarração de turbantes e também de bonecas abaiomi e contação de história. E ela rodou pelo Brasil inteiro, né? Começou pelo Rio e foi fazendo a oficina e também foi fazendo outras participações, né? Dando consultoria, além do projeto de Fazendo a Cabeça nos Turbantes, passou-se a tomar forma de contar, sendo uma professora antirracista. Mesmo que não se usasse o termo naquela época, por volta de 2010, 2011, a gente já não usava. Hoje em dia, 2024, a gente já usa, 2025. Mas foi muito tempo a gente trabalhando e exaltando a autoestima das mulheres e de crianças, de todas as idades. Um beijo, espero ter contribuído. Obrigada, Simone. Simone Santos, nossa colega da pós-graduação em Relações Étnico-Raciais, fomos as pioneiras, primeira turma. Ela é geógrafa, é licenciada e bacharel em Geografia pela PUC, mora em Vigário Geral, uma mulher periférica, pesquisadora, atua em grupos eu vou colocar especialista em jongo, né, onde ela promove muitas ações dentro da cidade do Rio de Janeiro e fora. Até a convidei para fazer esse relato, ela, não, agora não. Falei, no próximo você vem. Então, já quero agradecer a Simone e o que ela traz, e até resgatando o comentário anterior ao vídeo, em que eu uso duas ferramentas no percurso das oficinas em si. Foram para mais de 50 oficinas, desde 2015. Eu já perdi as contas, estou mapeando, né, que agora me dedico a organizar essa pesquisa, porque considero, sem vaidade nesse momento, por conta da construção desse aprendizado dentro da pós, uma contribuição para outros, né? Foram mais de 50 oficinas a partir de 2015. Percorri o estado do Rio de Janeiro, principalmente a região adentrando Niterói até Itaburaí, várias escolas da rede pública do Rio de Janeiro. Essa escola que ela se refere, na época, a coordenadora pedagógica foi uma colega nossa da pós-graduação em Relações Étnico-Raciais, Renata Penajoia, militante, pesquisadora, hoje também mestre em Educação em Relações Étnico-Raciais, e eu fiz 2 atividades na Escola Uruguai.
que é em São Cristóvão, que fica localizado em São Cristóvão. Tivemos a oportunidade também de fazer essa mesma oficina no consulado de Angola, no Rio de Janeiro, ao lado de uma profissional da moda e militante negra, angolana, que vive no Rio de Janeiro desde os 12 anos de idade, a Chantal. E em diversos lugares, em cursos de moda, em bancas de moda. Então, eu consegui transitar em vários espaços que eu considero educacionais, em que o público me olhava como alguém que ia ensinar a fazer o turbante. Então, eu sempre colocava a questão de que não era apenas ensinar a amarração. A amarração ela se constrói, é uma questão de estética, de delicadeza, de manuseio desse corpo e do respeito, né, dessas mãos. Aí entra o fazer manual, me apropriando desse pedaço de pano. Eu usei o título pano de fundo, me apropriando da etimologia da palavra. Pano é um pedaço de tecido, e com o olhar da estética, sou filha do Orixá Oxum, minha mãe, a dona do espelho. Então, ao finalizar todas as atividades em que a pessoa que era adornada se olhava no espelho, eu constatava o resultado daquele momento. O sorriso, o agradecimento, a expressão de felicidade em se ver não mais como uma mulher feia, discriminada, em que o cabelo tem que ser alisado, eu posso ser o que eu quiser, estou me apropriando da fala recorrente do momento, e é isso mesmo. O meu cabelo é crespo, não é duro, então eu trabalhava com essas questões, então eu buscava Raul Lodi, que tem um trabalho incrível, muito anterior a tudo isso, né? Eu buscava as mulheres pretas que já faziam turbante, que faziam pelas mesmas razões, mas com outras ferramentas, com outra abordagem, nem melhor nem pior que a minha, e tinha sempre um maior cuidado quando eu estava num público em que eu tinha muitas mulheres negras, eu tinha um cuidado de ir me apresentando aos poucos e ir conquistando e ir colocando as minhas experiências, como se eu fosse apresentando o meu direito de estar trabalhando essa questão. Eu não estava me apropriando culturalmente do turbante, porque é uma questão que salta muito durante as oficinas e em outros lugares, em outros espaços. Então, o processo foi construído dessa maneira. Então, eu sou grata a Carol Duarte, eu até convidei ela para fazer um depoimento, mas não foi possível, que era a responsável, uma assistente social que hoje é mestre em educação, do SESC São Gonçalo, e uma mulher negra, e que usou a primeira vez um turbante a partir da primeira oficina que eu implementei. Então, eu me considero uma pessoa muito feliz por ter ressignificado a minha trajetória enquanto mulher de terreiro. Hoje eu não frequento mais o templo, sempre digo isso, mas ressignifiquei a partir de uma fé e de um conhecimento que transborda, muito obrigada, Cacau, transborda da minha essência, com um objetivo de contribuir para essa educação antirracista e para a terapêutica, porque é na pós que eu percebo que o turbante cura. Cura o quê? Autoestima. Cura dores provocadas por qualquer tipo de discriminação. E está me curando a minha escrita. Que ótimo. Que ótimo, Glória. Obrigada, Luciana Aguilar, por conta das políticas de narratividade. Parabéns por esse trabalho. Parabéns por esse relato. É muito, muito, muito animador, muito empolgante ouvir você falar e contar tudo isso para a gente. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E agora eu quero trazer o vídeo
que resume um pouco e que o vídeo ele traz recorte de diversos momentos que eu pude colher no Facebook, em tudo que era lugar, em arquivos que eu tenho, sobre algumas experiências e em alguns lugares que essa oficina tem transitado. Tá ótimo. Ufa. Muito especial, Glória, muito especial mesmo. Gratidão pelo convite, olha, teu trabalho é lindo. Muito Obrigada. Grata. Parabéns. Eu acho que o que foi dito é um início para outras falas, outros lugares, outros momentos, e esse é o nosso propósito de contribuir para que cada dia que passe, mais mulheres se apoderem do seu poder de ser. Exatamente. Muito obrigada, Luciana, Cacau, trazendo aqui a representação do nosso cafezinho, da nossa conexão intergaláctica, que eu sou ariana, né? Você se apresentou como sagitariana, eu sou ariana com ascendente em leão. E agradecer a Nina Veiga por mais esse convite. Eu estava devendo o pano de fundo, eu fugia, mas agora não teve jeito. Apresentei. Está no mundo. Tá Pano no de mundo. fundo com todas as suas emoções, as suas experiências, né? Tá aí, agora registrado nesse congresso, para o mundo assistir. Precisava. É isso. Parabéns, O próximo Glória. caminho, eu apresentei no Colégio Pedro II, ano passado, para um grupo de alunos de artes visuais, da pós-graduação em artes visuais, e que no trabalho final do ano eles fizeram referência ao pano de fundo, e fiquei emocionada, e recebi convite para apresentar dentro da Fiocruz, no Rio de Janeiro, a partir de Paulo Davi. Então, o pano de fundo está andando por aí. Maravilha. E que se expanda. Obrigada. Parabéns, parabéns. Parabéns. Obrigada.